Olá, bem-vindos ao quadro. Hoje vamos fazer uma revisão sobre a análise filogenética. E nessa aula eu vou explicar o que é um cladograma. O cladograma nada mais é que um diagrama que representa as relações entre os táxons. Táxon pode ser, por exemplo, uma espécie, um gênero ou um grupo. No nosso caso aqui, como estamos falando de botânica, vamos analisar um cladograma com os 4 grupos vegetais. Então, aqui eu já desenhei o nosso cladograma. E o que vocês precisam saber? O cladograma representa a relação de ancestralidade e descendência. Cada nó, que são esses pontos aqui, marcam a divergência entre os grupos. E a raiz, que é essa região aqui, mostra a ancestralidade comum entre os grupos. Por exemplo, aqui existe um ancestral que é comum a todos esses grupos. Se nós pegarmos essa raiz, vamos ter o ancestral comum de pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Da mesma forma, se nós pegarmos este ponto, teremos o ancestral comum das gimnospermas e das angiospermas. E por que isso é importante? Isso, pessoal, mostra a relação de divergência entre os grupos vegetais. E entender o cladograma é muito importante, porque muitos vestibulares abordam essa figura. E aí, dentro deste cladograma, nós conseguimos colocar várias características. Por exemplo, neste ponto aqui, existe uma característica nesse ancestral comum que está presente em todos os grupos vegetais. Essa característica podia ser, por exemplo, a presença de clorofila. Briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas apresentam clorofila. Já esse ancestral aqui tem uma característica que é específica desses 3 grupos. E aí vocês poderiam pensar quais características que pteridófitas, gimnospermas e angiospermas possuem que as briófitas não apresentam. Poderia ser, por exemplo, a presença de vasos condutores. Relembrando, as briófitas são avasculares. Uma outra característica que nós podemos colocar aqui é a presença de tecidos verdadeiros. O único grupo que não apresenta tecidos verdadeiros aqui são as briófitas, que ainda possuem rizoide, cauloide e filóide. Poderíamos colocar aqui também o esporófito como fase dominante. Então, pessoal, essas 3 características são exclusivas desses 3 grupos. Por isso, elas são encontradas neste ancestral comum. Agora, partindo para esse ancestral aqui, o que nós poderíamos pensar? Quais são as características presentes em gimnospermas e angiospermas que não são encontradas nas pteridófitas? Aqui nós poderíamos falar, por exemplo, a presença de sementes. E por último, vamos pensar quais são as características exclusivas das angiospermas. A primeira delas é a presença de flores. Flores com atrativos, com cheiro, com cor, néctar. E a segunda é a presença de frutos, que só são encontrados nas angiospermas. Então, pessoal, está aqui um exemplo de cladograma com todas as características indicadas. É muito importante vocês saberem aonde está cada característica. E só para fechar essa aula, quero mostrar como isso é cobrado. Aqui está uma questão da Unicamp. Essa questão fala que cladogramas são diagramas que indicam uma história comum entre as espécies ou grupos de seres vivos.
Os números 3 e 4 no cladograma apresentado abaixo correspondem, respectivamente, aos seguintes grupos vegetais. Antes de vermos as alternativas, vamos pensar aqui neste cladograma. Começando pelo número 1. Qual é o grupo vegetal que não apresenta vasos condutores de seiva? São as briófitas. Os números 2, 3 e 4 apresentam vasos condutores de seiva. Agora aqui, analisando as sementes, qual é o grupo, além das briófitas, que não apresenta semente? São as pteridófitas, representadas pelo número 2. E por último, qual grupo que apresenta flor e fruto? São as angiospermas. Sendo assim, o 3 aqui são as gimnospermas. Um grupo que apresenta sementes, mas que ainda não tem flor com atrativo e nem fruto. Então, agora, respondendo à questão, o número 3 são as gimnospermas e o número 4, as angiospermas. Esse tipo de questão é muito comum e pode cair para vocês de duas formas. A primeira, onde vocês devem falar quais são os grupos, ou então é feito o processo contrário. Os grupos são dados e a questão pede quais são as características que definem cada um. Terminamos por aqui com essa análise filogenética. Espero que tenham gostado. Até mais!